Cara, eu acho que para isso recentemente foi feito um trabalho bem interessante do pessoal lá da XP que eu vou aqui colocar para a gente poder ver na tela e discutir isso, tá? E depois tem uma outra pergunta ali que eu queria que o Urich respondesse do Next, dizendo assim, se voltar o lockdown, vai ficar tudo perdido. Não sou um cara tão pessimista assim com ficar tudo perdido. Eu acho que as pessoas não percebem que o mercado já precificou o lockdown, já entende muito bem qual é a repercussão econômica que o lockdown tem. E então não sejamos tão radicais para dizer que com um novo lockdown acabou o mundo, tá? Novamente falando, o mundo não vai acabar. Até porque esses novos lockdowns que estão acontecendo, eles estão sendo mais curtos e mais delimitados, né? Porque os países sabem que o lockdown, como o primeiro que foi feito, não tem condições de ser feito mais. Exatamente. Então você lockdowns muito pontuais, feitos em regiões específicas, não vai ser mais aquilo que foi e o mercado já sabe disso. Olha que interessante que essa planilha feita aqui, que ajuda a gente a ter uma certa noção. Tá? Aqui é o mundo e aqui é Brasil. Então, em um mundo tendo uma recuperação forte, tá, de econômica, o que seria interessante? Ações globais, moedas de países emergentes e ativos de crédito. Em um mundo não tendo uma recuperação forte e as vacinas perdendo a corrida para o coronavírus e o vírus voltando, as coisas ficando complicadas, o que seria interessante? Especialmente se o Brasil não fizer reformas. Renda fixa, no caso inflação, dólar contra o real, trabalhar ouro e ativos soberanos de países desenvolvidos. Se o Brasil consegue fazer reformas e mesmo assim a situação do coronavírus piora, a recomendação é que seria favorecer um pouco mais renda fixa e inflação e trabalhar mais a ideia de ouro e ativos de países soberanos. O Brasil tendo reformas, aí automaticamente a gente vem para essa região aqui com uma recuperação forte, ações de empresas brasileiras. Essa é a visão que o pessoal da XP tem em termos de como trabalhar os aspectos a partir do mercado. Tá? Um ponto importante que eu acho que eu devo passar um pouquinho a experiência para vocês é a seguinte: não necessariamente com o mercado lá fora, ou mesmo com uma queda lá fora acontecendo, nós vamos cair aqui. É importante que seja em mente que as pessoas acham que mercado americano caindo, nós caímos. Mercado americano subindo, nós subimos. Galera, não é bem assim a coisa. Nós somos economias completamente diferentes. A economia brasileira é uma economia focada em commodities. A nossa bolsa, ela é commodities. E se nós tivermos um mercado mundial precisando de commodities, e quando se fala commodities, nós estamos falando de minério de ferro, nós estamos falando de milho, nós estamos falando de boi, nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de coisas que a gente produz muito aqui e que exporta muito aqui. Nós podemos sim acabar sendo beneficiados. O pessoal está falando que 2021 vai ser o ano da tragédia, tudo vai ser um bear market. Eu não tenho essa certeza. Eu acho interessante que as pessoas elas têm muitas certezas, assim, elas trabalham com certeza, é certo que vai ser um bear market para o ano que vem. Cara, não é bem desta maneira, não é bem dessa maneira. Eu vou mostrar aqui, eu queria mostrar um pouquinho a tela aqui, minha tela novamente, para que eu mostrasse aqui mercado brasileiro e Bovespa, especificamente falando. E dessa maneira as pessoas pudessem... Nesse aspecto, né, Alexandre, eu acho que o mais provável é que se entrar numa correção no S&P, por exemplo, lenta e gradual, isso não significa uma queda no Brasil ou em outros emergentes necessariamente. Agora, se for uma queda estilo crash, dificilmente o Brasil não escapa. Então, olha o que é Bovespa aqui, pessoal. Isso aqui é Bovespa, tá? Eu preciso que as pessoas, aos poucos, elas vão entendendo que as coisas não são nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Notem, a gente teve uma queda aqui de 60%, o mundo não acabou e o mercado subiu 300%. Alguns anos depois, uma outra queda de 60%, o mundo também não acabou e o mercado subiu 500%. Alguns anos depois, o mercado cai mais 64% e o mercado depois sobe mais 256%. Depois tem mais uma queda de 56% e o mercado sobe 750%. Depois tem uma queda em 2008, o pessoal falava que o capitalismo mundial tinha acabado, que ia ser feito novas coisas, caiu 60%. E depois disso, quanto é que ele subiu?
subiu 131. E depois de 2010, período Dilma até 2016, final de Dilma, a gente cai 48%. E depois disso a gente sobe quanto? 209%. E agora, pós-pandemia, quanto é que a gente caiu? Cara, a gente caiu 47%. E para piorar a situação, quem tem um mínimo de conhecimento de olhar um gráfico, a gente cai até o nosso topo, cara. Isso aqui era o topo histórico do Ibovespa. A nossa queda veio exatamente até o topo. Os americanos chamam isso de pullback. Pullback. Os russos chamam de otkat. Os alemães chamam de zurückziehen. E os brasileiros chamam fiz que fui, acabei voltando e acabei fundo. Fiz que fui, voltei e fui. Então, galera, a gente segue em tendência de alta. A gente segue em tendência de alta no mercado brasileiro? Sim. Nós seguimos em topos e fundos ascendentes? Sim. Então é possível que a gente bata aqui nesse topo e fique travado aqui algum tempo? Sim, é possível. Mas o velho Charles Dow dizia uma teoria de Dow muito antiga que diz o seguinte: a tendência é válida até ser revertida. E essa tendência foi revertida? Não. Tu bota um gráfico mensal, a tendência foi revertida? Não. Na verdade, no gráfico mensal, isso aqui é um mega pivô de alta no mensal. Para romper topo e continuar a tendência de alta. Então eu não consigo ter tanta certeza de que vai ser um bear market, porque o gráfico está me dizendo justamente o contrário. O gráfico está me dizendo que é um bullish market. Mais do que isso. Mais do que isso. Nós vamos ter bear markets quando? Quando a taxa de juros explode, o que nós não estamos vendo no momento. Quando a economia está extremamente aquecida, coisa que nós não estamos vendo no momento. Então nós estamos vendo uma economia que recém está reaquecendo. Ela está começando a reaquecer. Se ela está começando a reaquecer, nós estamos em que fase do processo cíclico de mercado financeiro? Qual é a fase que a gente se encontra agora? Essa é a pergunta que as pessoas devem se fazer. Alexandre, tem um gráfico aqui que eu acho que dá para ver a perspectiva do ponto de vista global. Vai lá, bota aí. Se o pessoal puder colocar aí na tela, o que vocês estão vendo aí na tela em candles, né, mais afastado, é um gráfico semanal, é o EWZ. EWZ é o ETF de Brasil negociado na Bolsa de Nova York. Tá? Então observem, a gente chegou na máxima histórica em dólares, no que seria o equivalente ao Ibovespa, né, que é o EWZ, muito parecido. Lá em 2008, início de 2008, estava mais ou menos $100, esse ETF aqui. E aí, desde então, a gente só corrigiu. Para vocês terem ideia do quanto o Brasil patinou nesses anos, a gente está agora no EWZ mais ou menos nos mesmos níveis no final da crise de 2008, aquele crash de 2008, sabe? Sim. A gente está mais ou menos no mesmo patamar, para vocês terem uma ideia. E lá na crise que gerou o impeachment da Dilma e tudo mais, a gente chegou até a patamares inferiores ao crash de 2008. Então a gente pode dizer que no Brasil a gente está corrigindo há mais de uma década. Em azul, aqui mais clarinho, eu coloquei o FXI, que é o ETF de ações chinesas globais. Né? E a gente vê que a China também está corrigindo, está andando de lado há praticamente 12 anos. Há 13 anos até, porque o topo da China foi antes que no Brasil. Né? Sim. Então, essa alta aqui do Brasil, e aqui em vermelho vocês têm o S&P, veja o deslocamento do Brasil e mesmo da China versus o S&P, foi o boom das commodities, foi a China comprando tudo para produzir, né, o seu boom. E o preço a gente está pagando até hoje, porque foi um crescimento muito acelerado, além das possibilidades dos dois países até num crescimento saudável. Né? Dá e desde então, mais, Leandro, que a gente não está conseguindo ver muito bem. Se tu puder dar um zoom no gráfico, perfeito. E desde então, o que a gente viu, vou colocar desde a crise de final da crise de 2008, 2009, o dinheiro foi para os países envolvidos. Sim. Né? E ficou fora dos emergentes, com a China até performando um pouco melhor que o Brasil. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, pode haver novamente uma inversão desse ciclo, porque depois de 12, 13 anos de correção, pode haver uma recuperação.
Sim. Para o Brasil apenas retornar ao que estava na máxima de 2008, em termos dolarizados, precisa subir mais 200%. Sim. Em outras palavras, né, do ponto de vista de ciclo, o Brasil está muito descontado, né? Sim. E teve uma alta que foi praticamente para os países envolvidos, especialmente para os Estados Unidos. Então, só olhando aqui nessa situação, a gente pode ver que há um potencial. Isso não quer dizer que necessariamente vai acontecer. O Brasil vai voltar para aqueles patamares, ou a China. Mas digamos que há a possibilidade, né? Sim. Claro que depende da gente fazer o dever de casa, das circunstâncias estarem positivas, mas há essa possibilidade. É isso que o Leandro está dizendo e que a gente tem que manter a perspectiva aberta. Então o pessoal está dizendo, mas Stomer, a valoração não está muito alta? Cara, em relação a 2008, nós estamos abaixo do topo de 2008. E abaixo do fundo. Abaixo do fundo de 2008, que é pior ainda. Ou seja, não faz sentido, né? Então existe sim uma possibilidade de nós não montarmos esse bear market que todo mundo está falando. E isso é um ponto que a gente tem que ter muito nítido, tá? Sim, a gente tem inflação comendo dinheiro desde 2008, mas galera, inflação nós não tem tudo que é lugar do mundo e o Brasil segue com uma inflação alta. Se a gente só inflacionar o Ibov tinha que estar mais de 190 mil pontos, só botando a inflação de 2008 até hoje. E não está. Para agregar um pouco na linha também o que o mercado já precificou, não o fim da pandemia, mas precificou os efeitos da pandemia e de lockdown, tem alguns fatores importantes também, que não apenas a mortalidade tem se comprovado menor, a gente está vendo a segunda onda na Europa, já chegou no pico, o número de casos já está caindo, o número de óbitos começou a cair também, então está se confirmando, o pico da segunda onda também já chegou. As vacinas estão aí, como o Leandro comentou, é possível que já a população americana comece a ser vacinada nas próximas semanas. E, além disso, a gente tem visto mundo afora muito receio e descontentamento e até protesto contra novas medidas de lockdown. Então, imaginar aquelas medidas muito draconianas que a gente teve no começo do ano, no primeiro e segundo trimestre, eu não consigo ver a população aceitando isso de forma tranquila, sem maiores protestos. Então, acho que até isso vai ser difícil dos governos conseguirem implementar como alguns gostariam. Acho que isso também contribui para uma economia que não deve ser tão devastada como foi ali no segundo trimestre, né?